a nossa semana teológica, tá? Nós estamos numa semana que estamos falando sobre os piores crimes que o cristianismo joio, né, e até nós também, trigo, temos cometido, tá? Vamos ver aqui, hoje é sexta-feira, terceira, sexta, então tá aqui, sexta-feira, estamos na semana dos piores crimes do cristianismo. No domingo falamos sobre o primeiro pior, não identificar joísmos cristãos, ou seja, o comportamento do joio no nosso meio. A gente não identifica para o mundo saber, não. Isso aí é um grupo de cristãos que fazem, mas há o cristianismo que não faz isso. A gente não tem feito, a gente tem silenciado. Segundo crime é a aceitação da liderança do joio. Quem mais tem liderado o cristianismo no mundo é o joio e tem feito com que o cristianismo cometa todos esses crimes que a história tem mostrado. Entende? Terceiro, cumplicidade com o capitalismo. Cumplicidade com o capitalismo. O capitalismo é um dos vermes, é uma das coisas piores que existem sobre a face da Terra, e que já matou muito mais gente do que qualquer outra coisa. Tá? E continua matando, dia após dia continua matando. E nós temos apoiado, mesmo Deus, Jesus falando, olha, é impossível um rico ser salvo. Rico, não é classe média que eu estou falando, não. Jesus não falou de classe média. Jesus falou do rico, tá? É impossível um rico ser salvo. Mesmo assim, a gente fica do lado do rico e protege. E acha que ele é a pessoa mais abençoada do mundo. Entendeu? Quarta-feira, a gente lembrou o quarto pior crime que a gente tem cometido, que é imitar a prepotência judaizante. Nós somos extremamente prepotentes. Nós temos o melhor culto, o nosso Deus é melhor, o nosso Deus abençoa mais a gente, nós somos mais obedientes a Deus, Deus se agrada muito mais. Coisa de criança, aquela coisa de criança, né? Aquela coisa doente da criancice de que nós somos melhores e o que é nosso é melhor do que o dos outros. Quinta-feira a gente lembrou o quinto pior crime, que é a espiritualizar preconceitos. Então, o nosso preconceito é espiritualizado. Então, a gente colocou, não é a gente, né? Ensinaram para a gente que quanto mais preconceituoso nós somos, mais espirituais somos. É diferente de Jesus, né? Jesus foi chamado de, presta atenção, foi chamado de beberrão e de amigo de pecadores. Sabe por quê? Porque ele não espiritualizava preconceitos, ele não tinha preconceitos. Então ele ia para o meio das pessoas, ele ia estar no meio das pessoas, ele não ia julgar nem condenar ninguém, ele ficava ali do lado, ajudando, amando, querendo o melhor para aquelas pessoas. Nós não podemos nos misturar. A gente se separa, então, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele é pecado, então eu não me misturo. Então foi ensinado isso, né? Essa espiritualização do preconceito. E a gente caiu direitinho nisso, tá? Somos extremos nisso. Hoje a gente lembra o sexto pior crime que a gente comete é defender a intolerância. Então, agora, a gente não pode se misturar com quem não adora o nosso Deus. Entendeu? Porque o Deus dele é diferente do nosso. Ele adora um Deus diferente. Percebeu? Então, a gente termina identificando que existem vários deuses. Isso é politeísmo, né? Então, a intolerância chega a isso. Olha, se Jesus conseguiu conviver com o judaísmo, então nada mais impede nesse mundo da gente conviver com qualquer religião. Anote isso que eu estou lhe falando. Jesus conviveu em paz com o judaísmo. E se ele conseguiu fazer isso com o judaísmo, qualquer outra religião, moleza. É tranquilo. Entendeu? Então, esse é outro crime que a gente comete, é essa intolerância, né? E a gente defende com unhas e dentes. Não nos misturamos. Nisto
eu parabenizo a Igreja Católica. A Igreja Católica é um exemplo de ecumenismo. Eu não preciso fazer o que os outros fazem, mas eu posso respeitar o que eles fazem. Eu não quero ser respeitado, então eu respeito. Entendeu? A quantidade de respeito que eu dou aos outros, eu estou dizendo para eles como o quanto eu quero ser respeitado, é por essa quantidade de respeito que eu dou a eles. Tá bom? Então esses são crimes que a gente lembra, né? Amanhã a gente fecha e fala do último crime nessa sequência que a gente pode chamar a atenção nessa oportunidade.